Bem-vindo ao programa do INSPIR. O INSPIR é o Instituto Sindical Interamericano pela Igualdade Racial, uma organização não governamental criada em 1995 pelo movimento sindical. Fazem parte do INSPIR as três maiores centrais sindicais brasileiras: a CUT, Central Única dos Trabalhadores, a FS, Força Sindical, e a UGT, União Geral dos Trabalhadores. Compõe ainda a direção do INSPIR, The American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations, a AFL-CIO, Central Sindical dos Estados Unidos, e a CSA, Confederación Sindical de Trabajadores e Trabajadoras de las Américas, CSA, que congrega as centrais sindicais das três Américas. O objetivo do INSPIR é contribuir na promoção da igualdade racial e combater a discriminação no mundo do trabalho e na sociedade como um todo. Nosso programa busca dar voz aos inúmeros ativistas sindicais, de movimentos sindicais, lideranças políticas e intelectuais que militam por um país com igualdade de direitos e oportunidade para todos. O programa do INSPIR recebe hoje a companheira Thelma Vitor. Thelma é professora da rede pública estadual, é da direção da POESP, o Sindicato dos Professores da Rede Pública Estadual, é secretária de formação da CUT Estadual São Paulo e membro da direção nacional da CUT. A Thelma é uma companheira que tem uma longa experiência na área de formação, e é sobre formação que eu gostaria de começar a perguntar. Thelma, obrigado pela presença, obrigado por estar aqui no programa do INSPIR, conversando com a gente, conversando com o nosso telespectador. Eu queria começar perguntando um pouco de formação. Um dos problemas que nós enfrentamos no mundo sindical, movimento negro, é a dificuldade de formação, de passar para as pessoas um conjunto de informações que às vezes as pessoas não têm. E o papel da formação política dos sindicatos, das centrais, é fundamental nesse sentido. No que diz respeito ao aprofundamento da questão racial dentro do movimento sindical, quais têm sido, na sua opinião, os avanços que a formação tem tido para aprofundar, para explicitar melhor a discussão da questão racial junto à militância? Bom, primeiro quero agradecer a oportunidade e dizer que, historicamente, dentro do movimento sindical, sobretudo a partir de 1985, quando nós iniciamos aqui no país as nossas grandes greves e daí não paramos mais, nós sentimos a necessidade de nos debruçarmos sobre a questão dos trabalhadores e trabalhadoras, sobretudo os negros e negras, né? Pela característica que nós temos deles em todos os campos de atuação, dentro dos nossos espaços de trabalhos e exatamente pela exploração que há dentro dos patrões com esses trabalhadores e trabalhadoras, querendo muitas vezes ocupá-los uma função de escravidão mesmo. Então, nesse sentido, debater no interior para nós, da Central Única dos Trabalhadores, da CUT, nos levou a muitas reflexões de que nós deveríamos estarmos, então, preparando não só os dirigentes, né, para atuar nesse trabalho, como mantermos informados todos os nossos trabalhadores e trabalhadoras sobre os seus direitos. Esses direitos que nós conquistamos, né, ao longo de década de militância, de luta, esses direitos eles nem sempre são absolutamente consolidados. A formação, me parece que ela acaba tendo um papel que não se acaba, né? Um papel que é contínuo para estar formando e estar sempre as novas gerações estarem se apropriando dessas informações. Vocês, enquanto formação, quem discute a formação, elabora sobre a formação, tem algum olhar diferenciado para as novas gerações, para a juventude que está entrando aí, que tem dificuldade, inclusive, de participar de sindicatos, que tem dificuldade de participar até dessa forma de organização que os sindicalistas que têm mais algum tempo estão habituados? Vocês têm um olhar diferenciado para essa juventude? É necessário ter um olhar diferenciado para essa juventude? Com certeza. A questão da formação nossa, como princípio, ela se dá a partir do local de trabalho, que é onde os trabalhadores e trabalhadoras
têm a oportunidade de debaterem os seus problemas internos relacionados ao trabalho e também fora dele, quando a gente vai para o campo da sociedade, inclusive de políticas públicas. Nós temos sim um olhar diferenciado, sobretudo para a questão da inserção do jovem no mercado de trabalho, e não só a sua inserção, mas como a sua permanência e por trabalho decente a esses jovens. Em relação às nossas conquistas, nós trabalhamos na formação a questão de como elaborarmos, junto à direção dos sindicatos, a formulação de cláusulas específicas de promoção de igualdade racial e também, além do desafio de nós elaborarmos essas cláusulas, nós também trabalhamos com essas direções do sindicato a questão de permanecer essas cláusulas, porque nós sabemos que quando a gente vai para uma mesa de negociação, nós trabalhamos com prioridades. E nos últimos anos, nós temos falando da importância de se priorizar essas cláusulas. Nós temos dentro do ramo, por exemplo, dos bancários, nós temos avanços com as nossas trabalhadoras, os trabalhadores domésticos no nosso país, que trazem um grande contingente de trabalhadores negros e negras. Agora, sem dúvida, não só a formação sindical, mas a formação da educação e preparar para que esses jovens tenham cada vez mais oportunidades, não só de trabalho, mas de crescerem e de se evoluírem através da educação é muito importante. Nesse sentido, nos últimos anos, nós temos tendo alguns avanços, né? E para isso, para nós, é fundamental. É isso que alicerça o trabalho que a gente realiza no dia a dia. Kelma, em setembro houve um evento que eu considero muito importante aqui em São Paulo, que foi a primeira Conferência Livre de Educação, que discutiu a Lei 10.639, que completa aí 10 anos, e do qual você foi uma das organizadoras dessa conferência. Eu queria que você falasse um pouco mais para a gente sobre essa conferência, mas começando, primeiramente, explicando para os nossos telespectadores o que é a Lei 10.639. A Lei 10.639 foi a primeira lei implementada no governo Lula, porque já tinha uma sensibilização e a importância de se discutir a verdadeira história da África dentro do nosso currículo. Nós sabemos, nós que somos educadores, que essa história da África aqui no Brasil, ela sempre foi muito pincelada, né? Nós tivemos aqui, sempre se emperrou uma história europeia. E isso dificulta, porque quando os nossos alunos, que são de base, que são herdeiros, né, dos negros e negras que ajudaram a construir esse país, quando eles vão para a realidade dentro da escola e quando saem para fora dela, é aí que as dificuldades elas começam a aparecer. Então é importante para nós a implementação dessa lei, que completa agora 10 anos, era que os nossos alunos eles reconhecessem dentro da história não só o poder que eles tiveram na construção desse país através dos seus pais, ou dos seus antepassados, mas como que isso poderia se sobressair, inclusive no mercado de trabalho, né? Agora, essa conferência ela se deu através de um debate e uma solicitação de uma audiência pública dentro da Assembleia Legislativa, com a Comissão Estadual de Educação, junto com o sindicato, com a PUESP, junto com tivemos que chamar a Secretaria Estadual de Educação, porque a implementação dessa lei ela é de responsabilidade para ser aplicada na educação pública, mas também na privada, coisa que hoje ainda nós não temos. Então foi feita toda essa articulação. Eu vejo como um avanço para o Estado de São Paulo essa articulação que foi realizada agora. Mas é lógico que nós temos desafios, porque quando a gente vai, por exemplo, para o nosso campo da nossa metodologia, o material didático que nós temos disponível, primeiro que a gente ainda vê que ainda falta muito formação dos próprios profissionais da educação. E quando eu falo dos profissionais da educação, eu não estou aqui me referindo apenas aos professores que vão trabalhar esses conteúdos diretamente com alunos, mas nós precisamos da formação desses gestores, nós precisamos da formação dos nossos funcionários que estão lá dentro da escola e de como tratar essas diferenças dentro da escola. E é possível que nós ainda aprofundamos cada vez mais. É importante que todos tenham o conhecimento dessa lei e que vejam a necessidade de aplicá-la. A conferência, ela
constatou, concluiu, tem alguma conclusão no sentido de que se essa lei está sendo aplicada ou não, se está sendo aplicada de forma adequada no Estado de São Paulo? Tem alguma conclusão da conferência nesse sentido, alguma avaliação da conferência? Eu acredito que entre as plenárias e os debates realizados, nós tivemos um momento muito interessante, que foi a troca de experiência de professores que em várias regiões do Estado, mesmo que ainda timidamente, né, ou em alguns projetos mais avançados, que inclusive nós tivemos também a participação não só de professores da rede pública estadual, mas nós tivemos também muitos gestores e professores da rede municipal. Então, secretarias municipais de educação também, né, têm esse dever de ajudar na implementação. O que a gente viu lá, que os nossos desafios, como eu disse, está ainda na formação. Nós não temos, eu sou professora de arte, a lei lá nas entrelinhas, ela fala que uma das questões é a cultura africana e estaria relacionada diretamente com a disciplina de arte, de português e de história, mas nós temos o entendimento que é um trabalho a ser desenvolvido dentro da escola de uma forma interdisciplinar. Não dá para a gente tratar dessa questão sem virmos o contingente de quantos negros nós somos, aonde que estamos, aonde moramos, aonde estamos ou não ocupando o mercado de trabalho, por que não estamos, por que até pouco tempo não tínhamos ingresso dentro das universidades. Então, assim, a gente começa a ver no país alguns avanços para a população negra. E esses avanços já começam, sim, a dar os seus primeiros resultados. Além da necessidade da formação, a gente precisa da sensibilização, da importância, porque nós temos, sim, dentro do nosso currículo, de darmos conta das diversas diferenças e cada vez mais podermos conversar com os nossos alunos, conversar com os pais das oportunidades que esses negros e negras precisam, não só no campo de trabalho, como melhores condições de vida, melhores condições em políticas públicas, que tenham acesso a melhor saúde e, sobretudo, melhor educação. A conferência, ela, até onde a informação me chegou, foi uma conferência que foi um sucesso, teve uma participação muito grande. Você tem mais ou menos os números, a quantidade de pessoas que participaram da conferência, a abrangência dela? Olha, foram aproximadamente 600 pessoas, foi realizado dentro da Assembleia Legislativa, ocupou 2 grandes auditórios da Assembleia, nós tivemos que fazer concomitante 2 plenárias, e ela teve envolvimento porque teve uma representação das mais de 80 diretorias de ensino que englobam a Secretaria da Educação, além das inscrições das secretarias municipais de educação. E dentro desse contingente de profissionais que estavam lá, a APUESP, que também tem um trabalho histórico dentro da sua concepção da importância, não só dessa lei, mas a importância que teve os negros e negras para o nosso país, também teve a sua grande contribuição. Essa presença, eu acho que é a prova de que tem um interesse muito grande por parte dos profissionais da educação e da população como um todo em discutir essa questão. O governo do Estado de São Paulo tem dado resposta para essa demanda, para essa vontade dos profissionais de educação darem atendimento, cumprirem a lei? Porque o que a gente vê muitas vezes são experiências, ações isoladas de professores sensibilizados com a questão, negros ou brancos, mas que estão sensibilizados pela essa questão. Mas o governo, enquanto estrutura, a Secretaria da Educação, tem dado resposta para essa demanda que a lei coloca e que os próprios profissionais de educação se sentem interessados em dar cumprimento a essa lei? Muito timidamente, ao meu ver. Mas eu acredito que após a realização dessa conferência e o envolvimento também que a Secretaria da Educação teve, eu acredito que daqui para frente, cada vez mais, ela vai ter que se envolver, porque vai haver uma cobrança maior da sociedade sobre essa questão. Ainda timidamente também, dentro das nossas apostilas, que são os nossos currículos, dentro de cada disciplina que a gente tem que cumprir, essa questão da lei, ela aparece ainda muito pouco.
Então, nós precisaríamos dialogar mais com essa equipe dentro da Secretaria da Educação para que nós pudéssemos também dar a nossa colaboração. E, nesse sentido, a troca de experiência eu acho que será fundamental. Nós tivemos a oportunidade de ver lá de vários professores que desenvolvem o seu trabalho, ora com o apoio da gestão daquela determinada escola ou daquela diretoria de ensino, ou envolvimento de algum militante da POESP que já tem o trabalho mais tempo e conseguem colocar em prática. Porque para nós, a aplicação da lei, ela é mais do que nós apenas comemorarmos, né, entre aspas, durante o ano, o 13 de maio ou o 20 de novembro. Ela é uma questão que ela tem que ser debatida, enfrentada no dia a dia, para a gente poder combater todas essas diferenças, todas essas formas de discriminação. Então, para concluirmos, que saldo que ficou dessa conferência e quais são os próximos passos, né, que teríamos que dar, nós educadores ou não educadores, pais e mães, pessoas que têm envolvida com essa questão, quais seriam os próximos passos para que aqui no estado de São Paulo essa lei, e mais do que a lei, o espírito dessa lei fosse efetivamente cumprido nas escolas, nas comunidades? Quais seriam os próximos passos, na sua opinião? Para a sociedade civil, de uma forma geral, como eu disse, já há 10 anos que ela foi promulgada, mas ainda não está efetivamente implementada, é nos ajudar na cobrança. Porque se é uma lei de nível federal, ela tem que ser aplicada, mesmo porque a relevância da importância que ela traz para a população, para a formação do cidadão de uma forma geral. Para nós profissionais da educação, se ainda não temos ou temos poucos professores com essa formação, nós precisamos que cursos específicos, formação específica, com parcerias com a universidade, sejam implementadas. E essa questão, ela só vai se dar no caso da Secretaria da Educação, se tiver essa sensibilização. Eu avalio positivamente essa primeira conferência, a participação da Secretaria da Educação, mas não pode ser só esta participação. Nós temos que dar uma continuidade neste trabalho e lá nós tivemos contato com vários professores, com vários especialistas, então a gente precisa assim, trocar mais essas experiências e exigir, tanto das Secretarias Municipais de Educação como a Secretaria Estadual de Educação, que nos dê suporte didático, que tenha uma verba específica dentro do orçamento da Secretaria, para que este seja tomado como um projeto, como todos os outros que são implementados dentro da Secretaria da Educação. Será um trabalho sério que em pouco tempo eu tenho certeza trará bons frutos. Muito bem. Só mais uma coisa que eu, extrapolando um pouco o nosso tempo, mas que eu acho que é muito interessante. A bibliografia disponível é boa, ela dá conta, é insuficiente? Porque quantidade a gente vê, nós que estamos nas escolas, nós vemos ter uma quantidade razoável de livros nas escolas. Agora a questão é se esses livros são adequados, pelo menos, para isso que a gente está debatendo aqui. A bibliografia disponível hoje, na sua opinião, é suficiente? É boa? Antes de falarmos da bibliografia que está disponível, e é verdade, ela hoje tem uma grande quantidade para atender dentro das escolas. Primeiro a gente precisa ver se os professores estão tendo acesso, como que esses livros estão chegando dentro das escolas. Porque a gente sabe que alguns livros estão lá na primeira prateleira da estante, estão lá à vistas, outros não. Tanto que lá, quando foram apresentados alguns títulos, né, que já foram colocados dentro das escolas, muitos professores mostraram desconhecimento dessa bibliografia. Então vai ser o momento dos professores, da organização curricular que estão dentro das diretorias, o trabalho com os professores coordenadores pedagógicos, de se debruçarem mais, de montarem um projeto. A gente monta o projeto, mas para implementar a gente vai se preparar para isso. Então a bibliografia, eu acho que para o início ela dá conta, mas ela vai ser cada vez mais necessária e mais aprofundada conforme os próprios alunos também tiverem interesse de ir buscar. Né? Fora isso, nós temos outros grandes centros de formação, como a Ação Educativa, por exemplo, que tem um trabalho grande em cima disso também.
Nós temos o CERT, também que estava participando lá conosco e tem grandes contribuições a dar. Então, assim, sozinho, eu acho que nem a Secretaria da Educação, muito menos os professores e os secretários municipais, gestores e professores da rede pública municipal vão conseguir. Mas se nós nos unirmos, as experiências que nós temos e a vontade de vermos cada vez mais essa lei da tamanha importância que é implementada, teremos grandes avanços aqui para o estado de São Paulo e para o país. Muito bem. Conversamos aqui com a companheira Thelma Vitor, da direção da POS, Sindicato dos Professores do Estado de São Paulo, e da direção também da CUT, Secretaria de Informação da CUT Estadual, e da direção da CUT Nacional, que nos falou aqui sobre a questão da educação e da formação, e em especial da primeira Conferência Livre de Educação, em torno da Lei 10.639. Então, agradecemos a presença da companheira aqui, os esclarecimentos que trouxe aqui para os nossos telespectadores. Esperamos, numa próxima oportunidade, voltar a conversar. Muito obrigado. Obrigada. Olá, eu sou Osmar Prado e estou aqui para falar sobre algo muito grave. No Congresso Nacional, um projeto de lei pretende regulamentar a terceirização do trabalho no Brasil. Imagine a escola dos seus filhos sem professores, hospitais sem médicos e enfermeiros, uma construtora sem operários, todos substituídos por profissionais com menos direitos e garantias. A terceirização se dá quando o trabalho de alguém é vendido por um intermediário que lucra com isso. O projeto pretende autorizar essa prática de forma generalizada. O resultado será prejudicial a todos os brasileiros, pois os trabalhadores perderão direitos e garantias conquistados com anos de lutas. A proposta traz benefícios apenas para os empresários que usarão a mão de obra com custo baixo. Basta lembrar que os maiores índices de acidentes de trabalho que hoje ocorrem no Brasil atingem os trabalhadores terceirizados. Caso ocorra a aprovação desse projeto, teremos redução dos atuais salários e empresas sem empregados, pois todos serão terceirizados. A terceirização existe para que a produção fique mais barata, o que pode acobertar o trabalho escravo no Brasil. Não podemos permitir que poucos ganhem com o trabalho de milhões. Esse é o Brasil que você quer para as futuras gerações? Eu digo não. Eu digo não. Eu digo não. Não para a terceirização do trabalho. E você? Eu estou aqui para falar sobre algo muito grave. Há no Congresso Nacional um projeto de lei que pretende regulamentar a terceirização do trabalho no Brasil. A terceirização acontece quando o trabalho de alguém é vendido por um intermediário que lucra com isso. O resultado é prejudicial para todos, pois os trabalhadores perdem direitos e garantias conquistados com anos de lutas. Você sabia que as maiores vítimas de acidentes de trabalho no Brasil são os trabalhadores terceirizados? Além disso, a terceirização existe para que a produção fique mais barata, o que pode acobertar o trabalho escravo. Há algo errado quando uma grande marca ou uma empresa rural resolve terceirizar suas atividades. Pense bem, não se engane. Atrás do discurso de modernização da indústria e do campo estão as piores formas de exploração do trabalho humano. A prática da terceirização pode estar associada a uma realidade muito mais sombria do que parece. Um produto na prateleira pode esconder uma triste realidade de exploração de um trabalhador. É este o Brasil que você quer para as futuras gerações? Eu digo não para a terceirização. Eu digo não para a terceirização. E você? Terminamos mais um programa do Inspire. Queremos agradecer a sua audiência, a sua participação, o seu interesse. O Inspire tem por objetivo, nesse programa, dialogar com
o telespectador, dialogar com a militância, dialogar com as pessoas interessadas nos temas que nós temos apresentado. E pedimos que você entre em contato com a gente. Basta acessar o nosso site www.inspir.org.br, onde você pode ver várias informações, inclusive esse programa. E você também pode mandar um e-mail para inspira@terra.com.br para sugerir pautas, sugerir discussões, fazer crítica, dar a sua opinião. Ela é sempre bem-vinda e a sua participação é sempre bem-vinda. Obrigado pela audiência, obrigado por nos assistir. Até a próxima. Jamba Cacumbi Querema, Turiauê.